Você consegue imaginar? Ficar preso dentro de um barco gigante por 5 meses inteiros, enquanto lá fora, o mundo inteiro está sendo destruído. Ondas altas como arranha-céus, ventos tão fortes que poderiam esmagar qualquer navio moderno, e aquele medo constante de que a qualquer momento tudo poderia acabar. Mas Noé guardava um segredo, algo que transformaria completamente tudo quando a tempestade finalmente passasse. E o que aconteceu depois do dilúvio? Bem, isso vai explodir sua mente. Deus estava prestes a fazer uma promessa que atravessaria os séculos e criar um sinal nos céus que você ainda pode ver hoje, mas provavelmente nunca entendeu o que ele realmente significa. As águas subiram 15 côvados acima das mais altas montanhas. Pareceu muitas vezes à família, que estava dentro da arca, que deveriam perecer, tendo sido o seu barco durante 5 longos meses arremessado de um lado para outro, aparentemente por conta do vento e das ondas. Foi uma prova severa, mas a fé de Noé não vacilou, pois tinha certeza de que a mão divina estava ao leme. Começando a baixar as águas, o Senhor fez com que a arca flutuasse para um lugar protegido por um grupo de montanhas, que por seu poder haviam sido preservadas. Essas montanhas estavam a pouca distância uma das outras, e a arca moveu-se em direção àquele abrigo calmo, e não mais foi levada sobre o ilimitado oceano. Isto deu grande alívio aos viajantes cansados e arremessados pela tempestade. Noé e sua família ansiosamente esperaram o recuo das águas, pois almejavam sair de novo à terra. 40 dias depois que os altos das montanhas se tornaram visíveis, enviaram um corvo, ave de fino olfato, para revelar se a terra se tornara enxuta. Esta ave, nada encontrando senão água, continuou a voar da arca para fora e de fora para a arca. 7 dias mais tarde, uma pomba foi enviada, a qual, não encontrando onde pousar, voltou à arca. Noé esperou mais 7 dias, e de novo enviou a pomba. Quando ela voltou à tarde com uma folha de oliveira no bico, houve grande regozijo. Depois, Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Gênesis 8:13. Ainda ele esperou pacientemente dentro da arca. Havendo entrado por ordem de Deus, esperou instruções especiais para retirar-se. Finalmente um anjo desceu do céu, abriu a pesada porta, e mandou o patriarca e sua casa saírem à terra, e tomarem consigo todos os seres vivos. Na alegria de seu livramento, Noé não se esqueceu daquele, por cujo gracioso cuidado haviam sido preservados. Seu primeiro ato ao deixar a arca foi construir um altar, e oferecer de toda a espécie de animal e ave limpa um sacrifício, manifestando assim sua gratidão para com Deus pelo livramento e sua fé em Cristo, o grande sacrifício. Esta oferta foi agradável ao Senhor, e uma bênção resultou não somente ao patriarca e sua família, mas a todos os que vivessem sobre a terra. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Gênesis 8, 21, 22. Aqui havia uma lição a todas as gerações que se sucedessem. Noé saíra para uma terra desolada, mas antes de preparar casa para si, construiu um altar a Deus. Seu suprimento de gado era pequeno, e havia sido preservado com grande despesa. Contudo, deu alegremente uma parte ao Senhor, em reconhecimento de que tudo era dele. De modo semelhante, deve ser o nosso primeiro cuidado render nossas ofertas voluntárias a Deus. Toda a manifestação de sua misericórdia e amor para conosco deve ser gratamente reconhecida, tanto por atos de devoção, como por meio de dádivas à sua causa, para que não acontecesse que a acumulação de nuvens e queda da chuva enchessem os homens de um terror constante, proveniente do medo de um outro dilúvio. O Senhor animou a família de Noé com uma promessa:
Eu convosco estabeleço o meu concerto. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. E eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente. Gênesis 9, 11 e 16. Quão grande é a condescendência de Deus e sua compaixão por suas criaturas falíveis, colocando assim o belo arco-íris nas nuvens como sinal de seu concerto com os homens. O Senhor declara que, ao olhar ele o arco, lembrar-se-á de seu concerto. Isto não implica que houvesse de esquecer-se. Ele, porém, fala-nos em nossa linguagem, para que melhor o possamos compreender. Era o propósito de Deus que, quando os filhos das gerações posteriores perguntassem a significação do arco glorioso que abrange os céus, repetissem seus pais a história do dilúvio, e lhes dissessem que o Altíssimo distendeu o arco e o colocou nas nuvens como uma segurança de que as águas nunca mais inundariam a terra. Assim, de geração a geração, testificaria do amor divino para com o homem e fortaleceria sua confiança em Deus. No céu, uma semelhança de arco-íris rodeia o trono e estende-se como uma abóbada por sobre a cabeça de Cristo. Diz o profeta: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor do trono. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Ezequiel 1:28. O escritor do Apocalipse declara: eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Apocalipse 4:2, 3. Quando o homem, pela sua grande impiedade, convida os juízos divinos, o Salvador, intercedendo junto ao Pai em seu favor, aponta para o arco nas nuvens, para o arco celeste em redor do trono, e acima de sua cabeça, como sinal da misericórdia de Deus, para com o pecador arrependido. Com a certeza dada a Noé com relação ao dilúvio, o próprio Deus ligou uma das mais preciosas promessas de sua graça. Pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão. Mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o concerto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías 54, 9, 10. Ao olhar Noé para as poderosas feras rapinantes que saíram com ele da arca, temeu que sua família, contando apenas 8 pessoas, fosse destruída por elas. Mas o Senhor enviou um anjo a seu servo com a mensagem asseguradora: e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus. Tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Gênesis 9:2, 3. Antes deste tempo, Deus não havia dado ao homem permissão para comer alimentos animais. Era seu desígnio que a espécie humana se mantivesse inteiramente com as produções da terra. Mas agora que toda a erva verde tinha sido destruída, permitiu-lhes comer a carne dos animais limpos que haviam sido preservados na arca. A superfície toda da terra ficou transformada com o dilúvio. Uma terceira maldição terrível repousou sobre ela em consequência do pecado. Começando a água a baixar, as colinas e montanhas ficaram rodeadas de um mar vasto, ameaçador. Todos os lugares estavam juncados de corpos mortos de homens e animais. O Senhor não permitiria que estes ficassem a decompor-se e contaminar o ar. Fez, portanto, da terra um vasto cemitério. Um vento violento que fez soprar com o fim de enxugar as águas, removeu-os com grande força, levando mesmo, em alguns casos, os cumes das montanhas, e amontoando árvores, pedras e terra em cima dos corpos dos mortos. Pelo mesmo meio a prata e o ouro,
a madeira escolhida e as pedras preciosas, que tinha enriquecido e adornado o mundo antes do dilúvio, e que os habitantes haviam idolatrado, foram escondidos da vista e alcance dos homens, acumulando a ação violenta das águas, terra e pedras sobre esses tesouros, e, em alguns casos, formando mesmo montanhas sobre eles. Deus viu que quanto mais ele enriquecia e prosperava os homens pecadores, mais corrompiam seus caminhos diante dele. Os tesouros que os deviam ter levado a glorificar o generoso doador foram adorados, enquanto Deus fora desonrado e desprezado. A terra apresentava um aspecto de confusão e desolação impossível de descrever-se. As montanhas, que haviam sido tão belas em sua perfeita simetria, ficaram despedaçadas e irregulares. Pedras, lajes e rochas irregulares estavam agora espalhadas pela superfície da terra. Em muitos lugares, colinas e montanhas tinham desaparecido, não deixando vestígio do lugar em que se achavam. Planícies haviam dado o lugar a cadeias de montanhas. Estas transformações eram mais acentuadas em alguns lugares do que em outros. Onde estiveram os mais ricos tesouros da terra, em ouro, prata e pedras preciosas, viam-se os mais acentuados indícios da maldição. E sobre os territórios que não eram habitados, e aqueles em que houvera o menor número de crimes, a maldição repousou mais brandamente. Nesse tempo, imensas florestas foram sepultadas. Estas foram depois transformadas em carvão, formando as extensas camadas carboníferas que hoje existem, e também fornecendo grande quantidade de óleo. O carvão e o óleo frequentemente se acendem e queimam debaixo da superfície da terra. Assim as rochas são aquecidas, queimada a pedra de cal e derretido o minério de ferro. A ação da água sobre a cal aumenta a fúria do intenso calor e determina os terremotos, vulcões e violentas erupções. Vindo o fogo e a água em contato com as camadas de pedra e minério, há violentas explosões subterrâneas, as quais repercutem como soturnos trovões. O ar se acha quente e sufocante. Seguem-se erupções vulcânicas. E, deixando estas muitas vezes de dar vazão suficiente aos elementos aquecidos, a própria terra é agitada. O terreno se ergue e dilata-se como as ondas do mar. Aparecem grandes fendas, e algumas vezes cidades, vilas e montanhas a arder são tragadas. Estas assombrosas manifestações serão mais e mais frequentes e terríveis, precisamente antes da segunda vinda de Cristo e do fim do mundo, como sinais de sua imediata destruição. As profundidades da terra são o arsenal do Senhor, donde foram retiradas as armas empregadas na destruição do mundo antigo. Águas jorrando da terra uniam-se com as águas do céu para cumprirem a obra de desolação. Desde o dilúvio, o fogo, bem como a água, tem sido o agente de Deus para destruir cidades muito ímpias. Estes juízos são enviados a fim de que aqueles que consideram levianamente a lei de Deus e menosprezam sua autoridade possam ser levados a tremer ante o seu poder e confessar sua justa soberania. Vendo os homens montanhas ardentes a derramar fogo e chamas, e torrentes de minério derretido a secar rios, submergindo cidades populosas, e por toda parte espalhando a ruína e desolação, o mais arrogante coração tem se enchido de terror, e os incrédulos e blasfemos têm sido constrangidos a reconhecer o infinito poder de Deus. Disseram os antigos profetas, referindo-se a cenas como essas: ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias, e os montes se escoavam diante da tua face. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar, e o faz secar, e esgota todos os rios. Naum 1:3-4. Manifestações mais terríveis do que as que o mundo jamais viu
serão testemunhadas por ocasião do segundo advento de Cristo. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Naum 1:5, 6. Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes, e fumegarão. Vibra os teus raios, e dissipa-os, envia as tuas flechas, e desbarata-os. Salmos 144, 5, 6. Farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Atos dos Apóstolos 2:19. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. Apocalipse 16, 18, 20, 21. Unindo-se os raios do céu com o fogo na terra, as montanhas arderão como uma fornalha e derramarão terríveis correntes de lava, submergindo jardins e campos, vilas e cidades. Massas fervilhantes derretidas, ao serem arremessadas nos rios, farão com que as águas entrem em ebulição, arremetendo rochas maciças com indescritível violência, e espalhando seus fragmentos sobre a terra. Rios tornar-se-ão secos. A terra se convulsionará. Por toda parte haverá tremendos terremotos e erupções. Assim destruirá Deus os ímpios da terra. Mas os justos serão preservados em meio destas comoções, como foi Noé na arca. Deus será o seu refúgio, e sob suas asas, eles estarão confiados. Diz o salmista: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. No dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. A promessa de Deus é: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Salmos 91, 9, 10, 14, 27, 5. O arco-íris não é apenas um fenômeno natural, é a assinatura de Deus no céu, um lembrete visível de sua promessa eterna, mas é também um alerta solene. Como nos dias de Noé, o juízo está chegando e Cristo é nossa única arca de salvação. Enquanto o mundo ignora os sinais, Deus ainda mantém a porta da graça aberta. A escolha é sua: permanecer na tempestade ou entrar no refúgio que Ele preparou. O arco-íris ainda brilha. Mas por quanto tempo? Eis que agora é o tempo aceitável. Eis que agora é o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Amanhã pode ser tarde demais. Decida-se hoje por Cristo, nosso porto seguro eterno.